Olá, mulheres desse grupo que vem se formando já ao longo de 2 encontros. Esse é o nosso terceiro encontro. E a nossa pauta de hoje, no dia 10 de maio de 2021, foi discutir como que a gente participa, né? Às vezes é uma pergunta que eu posso ter muito individualmente enquanto mulher ou enquanto cidadã, como que eu participo mais no cenário político? É claro que uma das maneiras de participar muito ativamente é com uma candidatura. Então, ser uma candidata é sim uma maneira de participar. Mas, obviamente, que não é a única maneira de participar. Senão, todas e todos, na verdade, né, teríamos que ser candidatos parlamentares para servir, de alguma forma, a nossa pátria. E não é a única forma de servir a pátria. Então, a gente, enquanto mulheres e eleitoras, a maneira mais eficiente, a gente listou duas, né, e depois a gente colocou algumas outras, porque em uma hora não dá para discutir todas as maneiras que se tem de participar, mas a gente listou as duas mais importantes. A mais importante de todas é votar de verdade. E o que a gente quer dizer a partir de votar de verdade? É você escolher um candidato. Então, você saber da vida do seu candidato antes da eleição. Acontece muito, né? 2, 3 dias antes da eleição, a gente vai buscar o candidato, vai buscar mais informações. E claro que a vida continua normalmente, então nem sempre sobra um grande espaço de tempo para a gente investigar a vida do parlamentar. Então, votar de maneira consciente, primeiro de tudo, né? Ir votar é super importante, mas ir votar sabendo quem é o seu parlamentar. Então, o que seu parlamentar entrega de resultado, qual é o histórico que esse parlamentar tem, ele tem ficha limpa, quem é essa pessoa na vida privada dele, enquanto gestor, né? Claro que a gente não quer saber o que essa pessoa faz na vida dela, a ideia não é stalkear a vida do parlamentar, mas saber quais são os valores que essa pessoa, que esse candidato ou essa candidata tem, quais são os princípios que ele apoia, quais são as bandeiras que esse candidato levanta, quais são os resultados que esse candidato entrega. Ah, mas é a primeira eleição desse cara ou dessa mulher. Então tá, então vamos investigar quem era ele na vida privada, ele ou ela na vida privada. Muito importante também saber se o seu candidato ou a sua candidata é a favor do fundo partidário, por exemplo. O fundo partidário é uma verba que é direcionada mensalmente para os partidos se manterem. Então, é como se o partido fosse uma empresa mantida pelo dinheiro público, pelo seu dinheiro, pelo meu dinheiro, pelo nosso dinheiro, porque não tem dinheiro público, a gente já falou disso aqui algumas vezes. Então quer dizer que para o partido abrir a porta, acender a luz, ter a secretária, a gente tem que bancar. Mas por quê? Né? Se o partido é uma empresa, então é ele que corra atrás dos seus filiados, né? Que levante suas verbas, que gaste seu dinheiro de maneira consciente, até porque quando esse dinheiro entra vamos dizer, de mão beijada, que é uma expressão muito popular aqui, alguém cuida de fato desse dinheiro, se importa, é importante quanto se paga de luz, quanto se paga de aluguel, vamos alugar uma sala num lugar muito importante, em qualquer lugar. Se esse dinheiro chega para ele de qualquer maneira, ele gasta esse dinheiro como se fosse não, de maneira muito abundante, porque ele de fato ele é abundante. Então, saber se o seu candidato ou a sua candidata é a favor do fundo partidário é uma excelente maneira de saber de que lado esse cara tá ou essa mulher está. Por quê? Um político que é a favor do fundo partidário, muito provavelmente ele não é a favor de você, porque ele está escolhendo gastar o seu dinheiro, que era para ser investido de repente em educação, em saúde ou em segurança, para manter o partido dele. E também saber se esse candidato ou essa candidata é a favor do fundo eleitoral. O fundo eleitoral é um dinheiro que vem para que o político faça propaganda para que você vote nele. Então, peraí, além da gente manter os partidos, só existe um partido hoje no Brasil que não usa fundo partidário nem fundo eleitoral, todos os outros se utilizam dessas verbas. Então, além dele receber mensalmente uma verba para manter o partido vivo, ele também recebe na época da eleição um dinheiro para ser gasto com propaganda. E aí a gente vê aqueles inúmeros milhões de papeizinhos que a gente chama de santinho jogado na rua, panfleto, outdoor, pessoas balançando bandeiras, porque tudo isso é de graça, praticamente, né? Porque vem o dinheiro do fundo eleitoral. Mas o meu voto faz diferença, né? A gente pode se perguntar. E aí pode ser que eu seja apenas, o nosso voto, o meu voto, seja apenas uma gota no oceano.
mas o oceano seria mais vazio se não tivesse aquela gota, essa é a frase da Madre Teresa, para exemplificar que sim, o seu voto é super importante. E a segunda maneira que a gente tem de participar é se informar, acompanhar e participar. Então, ok, votamos, meu candidato foi eleito, legal, eu vou acompanhar ele, eu vou fiscalizar ele, aquilo que ele prometeu, ele tá cumprindo? Como que eu sei? Como que eu averigo? Como que eu faço essa fiscalização se o trabalho que ele prometeu está sendo feito? Então, existem inúmeros portais da transparência que aferem pra gente esses resultados. Então, quanto esse cara tá gastando com as verbas, inúmeras verbas que ele tem disponível, ele ou ela, né, enquanto parlamentar. Eu vou sempre falar ele no parlamentar, mas a gente sabe que pode ser ele ou ela. Então, as verbas, quais resultados que ele tá entregando, quais são os projetos de lei que esse cara tá votando a favor, quais são os que ele vota contra. Então, esse é um papel que a gente também tem que fazer enquanto eleitor, porque votamos, e aí a gente já falou sobre a propaganda eleitoral, essa pessoa vai vender pra gente, esse parlamentar vai vender pra gente uma ideia muito legal de que ele tá fazendo coisas legais, e não que ele não esteja, ele pode sim estar fazendo algumas coisas legais, mas não necessariamente todas. E por isso que é tão importante a gente fiscalizar, então acompanhar de fato esse parlamentar na vida pública que ele escolheu seguir e que é o nosso dever checar se aquilo que ele está dizendo está de fato sendo executado. É que nós somos um grupo de mulheres discutindo política e existe uma tendência de um movimento para que nós sejamos um clube da Luluzinha e que a gente vote em mulheres. É claro que é super importante a mulher participando no parlamento, na política, muitos benefícios vêm com a participação, com uma maior participação feminina dentro da política. Uma delas é a diminuição da corrupção, diminuição do suborno, isso em alguns casos. Mas também existem mulheres que são ineficientes e corruptas. Por isso que a gente não vai defender com unhas e dentes qualquer candidata. A gente vai defender sempre um bom candidato. A gente acredita que mulheres e homens têm a mesma capacidade de ser eficiente, de ser bons gestores, de entregar bons resultados, e assim, do mesmo jeito, de serem ineficientes, de serem pessoas corruptas e de serem pessoas que não entregam os resultados combinados. Bom, na semana que vem, a nossa pauta vai abordar especificamente qual é o nosso papel individual enquanto mulheres, cidadãs e enquanto sociedade também, e também qual é o papel desse grupo. O que essas 3 voluntárias malucas queriam quando quando começaram a formar, na verdade, esse grupo de mulheres para sentar e discutir política. Então, qual é a contribuição que esse grupo pode vir a ser para a nossa sociedade.